hoje eu tenho uma alegria enorme de trazer um cara que eu conheci há algum tempo já e que fez um trabalho comigo que foi muito impressionante, que é o Renato Cameirão. Ele vai falar um pouco dele, mas eu só posso dizer uma coisa para vocês. Dentro daquela ideia de ativação do estado de flow, uma das ferramentas que eu mais uso e trago para os nossos clientes, como mentoria, como coaching, inclusive, é a flutuação no tanque de isolamento sensorial. E foi lá que eu conheci o Renato e ele me ajudou a fazer uma experiência que nós fizemos juntos, que foi entrar num estado hipnótico e aí fazer a flutuação no tanque. Foi uma experiência muito interessante e a gente vai falar disso um outro dia. A ideia hoje é conversar com o Renato, que está aqui, para ver como é que o flow entra na vida dele e no trabalho dele. Eu quero que ele fale do trabalho dele, porque existe dentro do conceito de flow uma divisão entre aquilo que são os gatilhos que ativam o estado, né, que são as condições para você acessar o estado de flow, e que podem ser 20 gatilhos. Então, quando você ativa alguns deles em algumas atividades, você está em microflow. Quando você ativa todos eles, ou a maioria deles, você está em macroflow. E uma das coisas mais curiosas, que quando eu comecei a estudar o flow, alguns anos atrás, foi os estudos científicos que já foram publicados sobre a ativação do flow durante jogos de games, né? Videogames. Então, o Renato trabalha com equipes profissionais de videogames e ele atua como coach dessa turma. E eu quero saber tudo e como é que o flow, se o flow está aí nessa agenda dele. É isso aí, Renato. Bem-vindo e obrigado por estar aqui. Fala um pouco de você, fala um pouco da sua história e a gente vai conversando. Obrigado, Cadu. Obrigado pelo convite. Oi, gente aí que está assistindo e ouvindo também, para onde for distribuído esse conteúdo. É um prazer estar aqui para dividir um pouco do meu trabalho, dividir um pouco dessas percepções, fazer esse bate-bola, porque realmente flow é um tema incrível e, como aí você já adiantou, Cadu, com certeza entra no dia a dia. Eu acho que entra no dia a dia de todo mundo, seja em relação você consigo mesmo enquanto atuando, né, como profissional. Eu no meu trabalho eu acesso os meus estados de flow, micros e macros, e também busco sempre aí construir as melhores condições para que isso seja ativado também em quem eu atendo. Bom, eu sou o Renato Cameirão, como o Cadu já falou. Eu sou hipnólogo, hipnoterapeuta, e eu sou pós-graduando em neurociência pela Faculdade de Medicina da USP, que é uma pós em conjunto com o Hospital das Clínicas, e eu trabalho junto ao INTZ Esports Club, que é um dos maiores clubes de esportes eletrônicos da América Latina. Ele fica aqui em São Paulo e ele tem cerca de... Hoje já aumentou, hein, Cadu? Eu acho que quando a gente se conheceu, se eu não me engano, era umas 10, agora já foi, ou um pouco menos, agora já foi para umas 14 modalidades. Caramba. Então, são 14 modalidades diferentes. Sempre que você pega aí um organograma das tipos de modalidades, dos tipos de jogos que existem nesse mercado, existem uma série de modalidades, cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com um perfil de atleta e de grupo diferente. E é gritante isso mesmo, assim. Então, nisso, assim, você já vai pescando, né? Assim, nossa, como será que dá para ativar o flow em cada ambiente desse, né? E como que a gente se vira com isso? E também, logicamente, isso não eu não atuo somente nessa área do atendimento esportivo a esse clube, eu também faço atendimentos individuais, mas eu, não só com a hipnose. Como eu disse, eu sou estudioso da neurociência, então vou usar a hipnose e quaisquer outras técnicas mentais, exercícios, porque também tudo a gente vê como se conecta. Quanto mais a gente estuda, a gente mais vê a conexão e expande a mente. Eu acho que isso é super importante. Então, meditação está no pacote, e outras coisas que a gente possa imaginar e não imaginar, né? Porque isso que é interessante. Bem lembrado, não imaginar. A gente sempre vai expandindo. Então, esse é o meu histórico e eu acho que, assim, já começando a bater um papo sobre o flow,
realmente, os gatilhos, a gente tem, né, os gatilhos ambientais, a gente tem os gatilhos que são mais intrínsecos, vamos dizer assim, né, da própria pessoa, do modo como que ela se relaciona também com o ambiente. E é muito desafiador mesmo acessar o flow. Porque a rotina deles, se a gente for ainda falar de etapas e da necessidade do descanso, né, que Porque como o pessoal sabe que eu já apresentei o ciclo do Flow em alguns vídeos pequenos que estão nos nossos canais, né? O ciclo do Flow é composto por 4 etapas, né? Que é o esforço, o desafio para enfrentar aquela tarefa, o jogo, né? Vai começar uma partida do videogame, no nosso caso da conversa aqui hoje, mas pense nisso de uma forma mais ampla. Você tem a primeira etapa, é o desafio, é o esforço que você faz para enfrentar aquele desafio. A segunda etapa é que você precisa, ao se deparar com aquela descarga de adrenalina e cortisol que te deixa preparado para luta ou fuga, ou seja, te traz concentração e foco, muita gente não passa dessa primeira fase, porque acaba se desanimando, se frustrando, medo, ansiedade, e não passa dessa fase. Quando é muito simples, simplesmente liberar isso, que é o segundo momento do ciclo do flow, é a liberação. Dá um tempo, vai tomar um café, vai dar uma volta, vai fazer uma série de flexões, vai olhar a natureza, tomar um banho. Quantas ideias boas você já não teve tomando um banho ou dando uma caminhada? E aí, nesse momento, você desligou um pouco esse lado consciente, preocupado com aquele desafio que você vai enfrentar, e outras coisas vão aflorar. Então, você vai pegar o fio da meada, volta para a tarefa, entra, a chance de ativar o flow é muito maior. Entrou em flow, saiba que a tua descarga de dopaminas, endorfinas, serotoninas, todos esses hormônios vão vir, principalmente dopamina, de reconhecimento, você está ali vendo uma coisa que você está fazendo, está dando certo, está andando e tal, só que isso se esgota, não é eterno. E aí, o que muita gente também não faz é o quarto momento do ciclo do flow, que é a recuperação. E outro dia eu estava conversando com o Renato, antes da gente estar aqui hoje, e eu estava perguntando, cara, como é que é a recuperação desses caras que jogam game? Porque eles ficam horas ali na tela, isso deve ser um negócio extenuante, porque a gente já vê hoje que o nosso mundo passou a ser essa caixinha, né, onde a gente está agora, porque ninguém, né, estamos no isolamento, estamos na quarentena, o mundo passou para cá, isso te consome muito mais energia do que o normal. Então, como é que é isso, Renato? Então, Cadu, eu vou até já pegar esse gancho, você trouxe um gancho muito interessante, e já, né, aproveitando, né, como eu disse, eu não só atuo com os atletas, como também faço atendimento com pessoas que não são atletas, e eu vejo realmente a identificação tanto das pessoas nos desafios diários delas, quanto nos de atletas, mas daí a gente já pegando esse gancho do desafio que eles têm de ficar muitas horas no computador, né? Mas eu só trago esse introdutório para se fazer um paralelo, porque às vezes a gente pode pensar, não, porque um atleta é uma realidade distante, mas não. É igual você estava falando, né, Cadu? Tipo, a performance profissional, no trabalho, no dia a dia, na vida, eu acho que é muito sobre mesmo essa relação. Eu vejo com muita importância nessas duas primeiras fases mesmo do flow. Eu acho que é o diferencial. No primeiro da atenção, segundo aí do relaxamento. E porque os meninos lá, né, do clube, eles ficam umas 10, 12 horas na frente do computador. E às vezes até mais. Existe uma confusão, muitas vezes, entre o lazer e o trabalho, porque muito está lá na frente do computador. Né? Muito desses dois universos, lazer e trabalho, está lá na frente do computador, nesse mercado. Então, imagina um universo em que você fica esse tempo focado no computador. São tarefas que são você precisa ter um manejo atencional muito grande, porque você tem você lá o instintivo funcionando, um monte de estímulo acontecendo, sua atenção, o seu organismo naturalmente direcionando a sua atenção instintivamente para esses estímulos que estão acontecendo, mas ele tem que ter aquele pente fino, aquele mecanismo de pente fino para ele colocar a atenção naqueles estímulos direcionados. Então, a rotina deles é basicamente isso, de você ficar
filtrando estímulos, uma série de estímulos massivamente, e em rotinas que você tem treino durante muita parte do tempo, você tem diversos tipos de treino, você tem treinos eu vou falar um pouquinho da rotina deles assim, né? Eles têm Legal, treinos legal, táticos, legal. por exemplo. Eu já fiquei Eles têm imaginando treino. como é que é isso. Primeiro, como é que é existir Exatamente. uma profissão ligada a games e, ao mesmo tempo, saber que os caras são atletas dedicados de trabalhar mais de 12 horas. Quer dizer, isso, como é que isso, você como um cara que está aí envolvido com as neurociências, se aprofundando nesse tema, como é que é essa dinâmica? Então, fala um pouco dessa rotina mesmo. Isso é legal. Sim. Quero saber. Eles têm assim, eles têm treinos táticos, eles têm treinos individuais. Os táticos são os coletivos, pode ser individual tático de alguma forma, mas tem os táticos, tem os coletivos e individuais, tem os treinos individuais também, que não só deles jogando em algum servidor na internet contra outras pessoas, mas também desenvolvendo habilidades. É muito engraçado que tem um estudo sobre aquela piscada atencional e fala quantos os atletas de esporte eletrônicos conseguem reduzir essa piscada atencional. Explica um pouquinho para a nossa turma aí o que é a pesquisa atencional, por que ela entra nesse contexto. Isso é legal, porque, vejam, a gente está falando de coisas que normalmente não se falam por aí. Né? Uhum. Quem está acompanhando o trabalho e está descobrindo, né, que o flow pode ser realmente o santo graal para um monte de coisa, para ansiedade, para burnout, depressão, aumento de produtividade, aceleração de aprendizagem, precisa começar a dominar esses detalhes. Então, vamos aprender tudo aqui sobre essa história. Hein? Vamos lá. Com certeza. Então, em inglês, eles usam o termo attentional blink. Então, o que significa? Quando você tem a sua atenção direcionada a um determinado alvo, mas também você precisa identificar um segundo alvo subsequente a esse primeiro alvo, e o intervalo entre os dois, existe um intervalo determinado entre os dois, muito curto, e existe um número para isso, mais ou menos, você não consegue capturar o segundo intervalo. E tem vários testes que são muito interessantes. Então é como se assim, eu colocasse um monte de letra para passar aqui e eu falasse para você, me localize todos os T's subsequente às letras R. Você não vai ver o T passando, porque você vai estar focado na letra R. Se o T estiver tão perto do R, assim, né, que a gente caia nesse buraco da piscada atencional. Deixa eu te interromper um pouquinho para ver se faz sentido isso. Você lembra da experiência do macaco, o pessoal jogando bola? Você tem um filme, aí tem as pessoas jogando uma bola para você, tem que contar as bolas que são passadas. No meio da história passa. Eu vou passar esse vídeo para vocês aqui, né? Mas agora eu já contei a piada. Depois eu vou, um dia mais para frente, vou pegar vocês de surpresa aqui. E aí passa um elemento diferente dentro da. E você simplesmente, na hora que é perguntado, você viu tal elemento? O cara diz não. É isso mesmo? Tem a ver com isso. Sim, tem a ver com isso. Por quê? Você está focado naquele primeiro estímulo. E você deixa passar, por conta disso, né, da limitação do nosso foco. Então, imagina o quanto que é energeticamente custoso para a nossa mente se manter nessa atenção e nessa rotina, com tantos estímulos assim sendo manejados por eles, pelos atletas. E, impressionantemente, com o treino, eles conseguem reduzir essa janela da piscada atencional e começar a capturar coisas que pessoas comuns não conseguiriam, né, por conta dessa janela, desse gap. Isso tem a ver com o flow ou tem a ver com a hipnose? Isso tem a ver com as duas coisas, na verdade. Porque isso tem a ver com... sempre que a gente está falando da mente, a gente está falando de atenção, a gente está falando dessa relação que a gente tem com o mundo e com o nosso mundo externo e com o nosso mundo interno. Então, vamos lá. Nessa rotina extenuante que eles têm, todos esses tipos de treino e treino que eles têm que ter atenção a detalhes finos do ambiente e também com várias funções no dia a dia e rotinas também que eles ficam com o corpo um pouco bagunçado também, né? Porque ficam lá, geralmente,
privados na maior parte do tempo dos estímulos de dia e noite, então o sono vai acabar ficando meio bagunçado, isso vai acabar bagunçando também a performance deles, né, nesses termos mais fisiológicos de recuperação, e também tem todos os elementos de pressão de clube, pressão de torcida, pressão com os próprios objetivos. Então, o que acontece? Quando você está lá no jogo ou no treino, você está tendo esse manejo de tensões o tempo todo. Então, para você entrar no flow, nesse ambiente, você precisa estar muito seguro de todas essas tensões internas que você está lidando com todos os seus fatores fisiológicos e todas as suas motivações pessoais, em todas as suas buscas, a consciência de todas as recompensas que você está buscando para alimentar todo o seu ciclo de motivação. E, ao mesmo tempo, você precisa, agora deixando o pessoal saber um pouco mais desse universo, você precisa estar integrado com outras pessoas, porque os jogos eles são coletivos. Geralmente são equipes de 5 pessoas. Então a gente já entra aqui também no flow coletivo, porque nunca vai ser um flow individual. Você vai precisar atuar como um organismo lá, conjunto, como uma única unidade dentro do jogo, junto com seus companheiros. E então, assim, quando a gente fala da atenção inicial, sentei na frente do computador, estou focando aqui na frente do computador, jogando. E você tem todas essas tensões trabalhando que trazem dúvida, é aí que você não relaxa, né? Aí a gente chega nesse ponto. É aí que você não relaxa. A sua mente consciente, vamos dizer assim, né, a sua parte analógica, está muito preocupada em filtrar esses estímulos específicos e também preocupada em pensar em todas essas tensões que você está passando no dia a dia, de motivação interna, e eu não falo nem que não seja motivação interna em relação consigo mesmo, a relação com outros companheiros do time. Porque isso tudo vai ter a ver, no final das contas, com expectativas que você tem sobre a realidade que você vive. Expectativas de que seu companheiro do seu lado jogue tão bem quanto você. Cara, você está falando, agora é uma pergunta, mas assim, eu acho que eu já sei a resposta, é quase retórica. Isso tudo que você está contando, eu vejo acontecendo no ambiente organizacional. É isso mesmo? Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque você está no ambiente organizacional. Por isso que eu dei aquele introdutório falando assim, olha, são atletas, mas veja bem a vida. Veja bem o que está acontecendo. Quando que você... Eu até falei disso recentemente. A gente estava mais cedo aqui falando de coisas que a gente publica na internet, conteúdos. Quais são as expectativas que você tem sobre aquele seu exterior? Quais são as suas motivações internas? O que você acredita que vai acontecer após as coisas que você vê, ouve, sente no seu ambiente? Tudo isso vai bater no seu sistema de predição do seu cérebro. E esse sistema de predição vai gerar um looping, vai gerar uma cascata emocional. Isso vai gerar a liberação dos neurotransmissores correspondentes. Isso vai fazer com que você tenha a sua atenção capturada por esse ou por aquele estímulo e com outros mecanismos inconscientes rodando ao mesmo tempo, sua parte mais autobiográfica, o daydreaming, né, a sua parte dessa atenção instintiva. E a gente fala muito hoje em dia, você que fala muito do mundo VUCA, Cadu, a gente ainda é muito acostumado a viver no piloto automático. Então é muito fácil a gente cair nesse piloto automático. Quando a gente está no piloto automático, a gente não entra no flow. Porque o flow precisa dessa identificação dos gatilhos. Assim, eu acho que um jeito bem legal de colocar isso. Os gatilhos do flow precisam ser identificados mais do que apenas acontecerem, né? A gente precisa criar essa relação perfeito. Porque se você do organismo com o gatilho. Você tem consciência, você tem meio caminho andado, né? Eu estou ouvindo você falar, eu estou lembrando do trabalho de um dos alunos mais brilhantes do professor Mihai Csikszentmihalyi, que é o padrinho do Flow, né? O cara que concebeu toda essa teoria. Ele não foi o cara que descobriu, porque o Flow já é discutido há muitos, muitos anos. E talvez a origem dele esteja perto ali. O Nietzsche, por exemplo, quando ele fala do Rausch,
Ele está falando de flow, né? Mas aí é papo para outro dia. Mas o professor Csikszentmihalyi, de fato, concebeu essa teoria de forma brilhante, e o livro dele, de 75, foi a primeira publicação depois da pesquisa que ele fez ao redor do mundo, é o livro seminal do professor. Ele teve alunos, e um dos alunos mais brilhantes do professor Csikszentmihalyi foi o Keith Sawyer. O Keith Sawyer é o maior, se não o maior, um dos maiores especialistas em dinâmicas de grupo, de equipes, sejam esportivas, sejam artísticas, sejam organizacionais. Enquanto você fala do jogo, que é em equipe, quando você fala da empresa, da organização, onde o flow pode acontecer, especialmente hoje, com metodologias ágeis, né? Os squads, que não tem uma hierarquia diferenciada, toda é equanimidade, é um dos gatilhos do flow, que foi identificado pelo Keith Sawyer, a partir do trabalho do professor Csikszentmihalyi. Então, é muito legal quando você fala disso, que a gente pode trazer para a nossa vida. Eu não estou jogando... Embora eu jogue videogame aqui, né? Eu jogo com regularidade, mas não profissionalmente. Então, mas eu quero trazer esses elementos para a minha vida pessoal. E aí eu quero fazer uma última pergunta para você, que o nosso tempo está em cima já. Eu quero saber o seguinte, e a hipnose? O que ela me ajuda no flow? Com certeza. Então, a hipnose, o que é? A hipnose é uma ferramenta para a gente aplicar uma série de técnicas, sejam terapêuticas ou seja outro nome que você der. Porque a hipnose é uma relação natural que a gente tem com a nossa vida. É um estado natural da nossa mente. Eu não vou falar aqui de estado alterado, porque daí isso já é uma discussão mais profunda. Mas é sim um estado. E é um estado em que você... Eu gosto de falar muito na base de expectativa e envolvimento. Quando você entra numa dinâmica de esperar determinadas coisas do ambiente em relação a si mesmo, isso vai acabar criando um envolvimento correspondente a essa expectativa. O envolvimento traz estados emocionais. Então, o envolvimento traz estados emocionais e também esse envolvimento com esse estado emocional vai capturar seu foco. Então, na hipnose, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar o seu foco e o seu envolvimento com aquele roteiro que está sendo desenvolvido, mas não é um roteiro que é pronto e comum a todas as pessoas. É um roteiro que vai ter a ver com seus objetivos. Então, a gente vai pegar esse roteiro, as coisas que você mesmo traz, e criar e despertar em você o envolvimento e a noção e a identificação de gatilhos, dos seus gatilhos. O que te desperta para a vida? O que te traz envolvimento com a vida e com as coisas que você vive? Quando a gente tem isso, a gente começa a capturar seu foco. E quando a gente tem seu foco, e você pode ir direcionando ele sempre nessa roda do envolvimento para ir mudando os conceitos que você tem. É como se a gente colocasse uma lente de aumento na sua realidade, nos recursos internos que você tem, para você conseguir ressignificar e até mesmo desautomatizar uma série de coisas. E também criar novos aprendizados para o futuro. Então, imagina, no flow, você não está conseguindo entrar no flow porque existe essa incongruência entre a sua realidade interna e o que você experimenta no exterior. Com a hipnose, a gente vai colocar uma lente de aumento e despertar em você e criar mecanismos, porque com esse foco e com esse envolvimento, a gente ativa áreas do cérebro correspondentes àquelas instruções que estão sendo dadas, e com o esforço imaginativo também que é associado à hipnose, você consegue provocar essas reações emocionais. Então, você vai criando essas relações de emoções, memórias, diversão, curiosidade, surpresa, que vão gravando aprendizados na sua memória. E você entendendo o que te envolve, quais são os seus objetivos. Então, com isso, você vai aprendendo a identificar os gatilhos. E quando você começa a identificar os gatilhos, você vai, então, começar a se envolver mais com as coisas. Quando você se envolve mais com as coisas, você consegue identificar quais são as suas habilidades, quais são os desafios que você está inserido. Equilibrar eles, que isso é uma das essências do flow também, o equilíbrio entre desafios e habilidades. Então, você vai conseguir chegar nisso. O que você está dizendo, então, é que eu consigo, porque são 20 gatilhos, né? A gente depois... a gente já mostrou, mas vai mostrar depois também, os 20 gatilhos. Nem sempre eu consigo ativar todos. Aliás, talvez alguns eu nunca consiga ativar por determinadas condições, né? Porque são gatilhos psicológicos, sociais, ambientais e o gatilho da criatividade.
Então, o que eu queria, resumindo aqui, o que você está dizendo é que com a hipnose eu posso identificar quais os gatilhos que eu consigo acessar e, portanto, um caminho, um atalho, talvez, para acelerar a minha ativação do flow. É isso? Exatamente. Porque a hipnose é sobre, com esse envolvimento, você acabar reduzindo a sua crítica e com esse envolvimento, né, as coisas vão começando a fazer sentido para você e com isso você consegue ter a automatização de diversos comportamentos. Então, assim, por que certos gatilhos não conseguem ser acessados? Primeiro, por essa incongruência. E tem outros que estão acontecendo que são derivados do ambiente, por exemplo, né, que você falou, né, Cadu? Então, assim, entender por meio da hipnose qual o gatilho que desperta em você, não relacionado ao flow necessariamente, e qual a reação emocional desperta em você em relação àquilo que está acontecendo no ambiente. Então, você vai... Né? Você meio já caminho acelera andado. a tua condição, você já se retreina. É sensacional. Bom, eu já falei para vocês no começo do vídeo que eu já fiz uma experiência, o Renato já me conduziu numa sessão de hipnose. Foi pouco, precisamos fazer mais, mas agora não estou mais tão facilmente me deslocando para São Paulo, onde tem o centro de flutuação, então nós vamos ter que fazer o seguinte, dá para fazer online também, não? Dá sim. Isso a gente vai combinar, então, e depois eu volto para contar para vocês. Renato, mais uma vez, super obrigado. Obrigado, Cadu. Muito legal, a contribuição assim fabulosa, porque me deixou ainda mais instigado por esse aspecto da hipnose. E, pessoal, é isso, vamos explorar, vamos ler. Lifelong learning é o conceito de aprender ao longo da vida. Tem muita coisa para ver nesse mundo. Não fica pendurado só buscando o próximo like ou saber se o e-mail que você mandou foi respondido ou a mensagem de WhatsApp já foi lida. Vai ler, vai abrir a cabeça para o mundo, vai dar uma volta, enfim, vai entrar no flow. Que o flow esteja com você. Até a próxima.